Nós, advogados, não fomos doutrinados ou ensinados a lidar com a matemática financeira e essa falta de conhecimento tem trazido muito prejuízo nas ações bancárias. Eu vou trazer aqui um exemplo sempre utilizado, que é o quê? O voto da ministra Isabel Galotti no julgamento da tabela Price de 2012. O que ela fez lá? Ela tentou criar um conceito novo sobre capitalização ser algo e juro composto ser diferente. E pelo fato da demonstração lá de não haver claramente os juros vencidos e não pagos como numa conta corrente, então a capitalização não teria ocorrido naquele exemplo. O que eu tenho que saber explorar basicamente para eu fazer um processo nesse sentido? Então, primeiro paradigma, errado. Multiplicação de juro mensal pelo anual e a taxa sendo superior ao duodécuplo, existe capitalização. Ou, por exemplo, qual é o valor da taxa mensal multiplicado por 12, que seria juros simples. Isso aí não se pode discutir. Então veja aqui no exemplo, ó, 3,16, que é o caso lá do contrato, vezes 12, a taxa nominal vai ser de R$ 37,92, seja para juro simples, seja para juro composto. Então qual que é o exemplo aqui? Ó? Nós vamos pegar o juro anual desse exemplo, desse contrato, tá? Ele vai ser um juro anual de 45,25664%. E eu vou montar aqui qual é a taxa de juro, por exemplo, a metodologia simples e qual é a taxa de juro composto para 6 meses. E a taxa anual é a mesma. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a taxa de juros simples, eu vou fazer essa fórmula, ó. 45,25664 elevado a 12 mais 1, menos 1, que é igual a 13,16, que é a taxa mensal do contrato. Vezes 6 seria 18,96% a taxa a juros simples desse contrato, com uma taxa anual de 45,25. Agora veja, ó, eu vou para o composto discreto e tenho o composto contínuo. No composto discreto e no contínuo, ó, a mesma taxa anual. São iguais. Mas para eu saber se é o discreto ou o contínuo que o banco está cobrando, eu tenho que utilizar a fórmula. Então, por exemplo, composto discreto, a mesma fórmula, elevado a 1. Nesse caso, eu tenho que fazer outra elevação aqui, a potência 6, menos 1. A taxa semestral desse contrato em juro composto vai ser de 20,522%. Agora, se for um composto contínuo, eu uso também a fórmula do juro anual elevado a 12, nesse caso aqui menos 1 vezes 6, que é igual a uma taxa mensal de 1,20877 menos 1, que é a taxa semestral pelo composto contínuo de 20,877. Você pode ver que no contínuo ele é um pouquinho mais custoso do que no discreto, tá? Logicamente que isso aqui é só um explicativo para 6 meses a partir de uma taxa anual, para quebrar esse paradigma de que você tem que multiplicar por 12 para dizer se é juro simples ou composto. Matemática financeira é nesse sentido que se discute. Você não pode ir para um processo sem saber utilizar essas ferramentas. E o mais interessante ainda é que você conhecendo isso aqui e pegando os contratos, fica muito mais compreensível quando você começa a distribuir esses cálculos. Qual que é a grande questão aqui? Nós vamos trabalhar com clientes que têm contratos para 36, 48, 60 meses, 72, renegociações de 96 meses, contrato com imóvel em garantia de 120 meses. Não vou nem falar dos imóveis de 300 e 320 meses. E quando você sabe utilizar esse mecanismo, é muito mais fácil você fazer o desenvolvimento do devido processo para descobrir a verdade dos fatos que estão aqui por trás da numerologia dos contratos, que se você não conhecer, com certeza vai ter um grande problema na discussão das suas ações. Então fica essa dica aqui, acompanhe os nossos vídeos, compartilha aí com teus amigos, deixa o seu like e muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe.